Não, coloca o meu primeiro. Isso. Essa tradução é uma versão internacional. E aí ele vai dizer o seguinte: o poder do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus, para salvar todos que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita, é por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas. Amém? Hoje nós temos aqui o nosso culto de ensino, e o culto de hoje é aquele culto que a gente pode chamar bem de raiz, né? Um culto bem doutrinário, né? na moda antiga, no tempo que a gente aprendeu e cresceu, né? Hoje está cooperando conosco a irmã que está do lado da irmã Elisa, a irmã que está ali, eu não tenho o nome dos irmãos. Irmã Neuza, o irmão Pastor André. Pastor André, vamos dizer ao Senhor de Deus. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Amém. E os irmãos congregam? Na Bahia. Na Bahia? Pertinho, que bom, graças a Deus. Dá para vir aqui sempre. Cuidado, antes de a gente terminar o capítulo primeiro, nós precisamos falar sobre a singularidade do Evangelho. Tanto a gente fala desse Evangelho, tanto nós nos cobramos que precisamos anunciar o Evangelho, e nós precisamos entender e compreender qual é o motivo desta boa nova de salvação, que é o Evangelho da Graça. Então Paulo vai dizendo aí, até deixei em vermelho, eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus. Para quê? Ele é poder de Deus para quê? Salvar todos aqueles que toda a gente, todos aqueles que creem. O Evangelho está aí para salvar toda a gente, mas toda a gente que crê, né? Primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É o Evangelho que vai revelar quem nós somos de verdade e o que precisa ser mudado no dia a dia do nosso caráter, do nosso comportamento. O Evangelho vai mostrar, e aí vai falar que é por meio da fé, do começo ao fim, como diz as Escrituras. 2. Aí na introdução, eu vou dizer a vocês que esses dois versículos formam a transição de introdução para o tema da carta aos Romanos, que é a justificação pela fé. Esse ensinamento é a essência do Evangelho, o fundamento da igreja, que se mantém em pé como obra. 3 ações do Evangelho. Nós precisamos pregar, nós precisamos acreditar no poder do Evangelho e nós precisamos acreditar na eficácia do Evangelho. Primeiro é pregar. Ter certeza que a nossa pregação, o anúncio das boas novas, vai causar algum efeito no ser humano. E eu preciso ter essa convicção. E se eu não pregar, o ser humano não será mudado. Agora, se eu pregar, eu preciso acreditar que o poder não está em você. O poder está na palavra. O dono da palavra é que tem o poder de transformar a vida daquele que está ouvindo. Para ele ouvir, alguém tem que falar. E quem precisa falar é você. Então, se eu creio no poder deste Evangelho, a eficácia, o efeito que ele vai fazer, eu preciso deixar na mão de Deus. É Ele quem vai converter o prostituto, é Ele quem vai libertar o drogado, é Ele quem vai endireitar o que é torto, o mentiroso, o que é desavergonhado, é Ele quem vai tratar. Mas eu preciso falar, depois acreditar que aquela pessoa que dá trabalho, aquela pessoa que nos causa constrangimento, ela pode ser salva e transformada pelo poder da palavra de Deus. Não é a minha fala, não é o meu blá blá blá, não é a minha vontade, mas é a palavra de Deus falada, é a palavra de Deus ensinada, é a palavra de Deus escrita, é a palavra de Deus levada, uma mensagem no Facebook, uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem de fé. Ela tem poder, porque a palavra é de Deus. O que ela vai chegar, o que ela vai fazer, a eficácia dela é do Espírito Santo.
E esse é o nosso problema. Vamos lá. E veja, por que eu preciso evangelizar? Próximo. Paulo vai dizer aí no capítulo 1, versículo 14, porque eu sou o devedor. Primeiro, vai dizer 1,14, ele vai dizer lá, eu sou devedor, tanto a grego como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorante. Eu devo isso a eles. Aquilo que nós recebemos, nós temos uma obrigação, nós temos uma dívida. Deus deu para nós de graça, mas você tem uma dívida para com Ele, anunciar o Evangelho. É por isso que ele fala, eis que vos dou poder. Poder para quê? Para expulsar demônios. Para se alguma coisa mortífera não chegar, não fará dano algum. Mas esse é um poder do Espírito Santo que vai te envolver, vai te dar graça, poder sobrenatural para realizar. Mas na palavra há um poder intrínseco nela, que é o poder da palavra de Deus, já está revelada. O falar ela vai acontecer. Então Paulo se sentia devedor. Aí depois ele vai dizer, capítulo 5, versículo 15, assim, quando está em mim, estou pronto para também vos anunciar o Evangelho a vós que estáis em Roma. Paulo sentia plena convicção que, impulsionado pelo Espírito Santo, daquilo que ele já havia aprendido na escola dominical que ele frequentou, aos pés de Gamaliel, nos cultos de ensino que ele frequentou, na igreja que ele frequentava, na sinagoga, ele já estava pronto para falar de Jesus. Aquele dia que ele caiu daquele animal, que teve encontro com Cristo, marcou a sua vida. Então ele já estava pronto para falar de Jesus. Nós temos um dia a dia com Deus de vida, e isso vai nos dando experiência, e é isso que Paulo está dizendo. Eu estou pronto para falar de Jesus, porque eu sei quem é Jesus na minha vida, o que ele fez na minha vida, o que ele realizou na minha vida. Então esta experiência, esta intimidade é pessoal, e sendo pessoal, fala disso para alguém. Fala que Jesus cura, fala que Deus liberta, fala que ele abre porta, fala que ele transforma a coração, fala que ele faz milagre, fala que se ora Deus traz a existência as coisas que não são. Vai falando alguma coisa, é isso que Paulo está falando. Olha, eu já estou pronto para falar desse Evangelho. A terceira coisa, eu não me envergonho. Eu não me envergonho do Evangelho. Nós vivemos em dias que as pessoas se envergonham do Evangelho. Se envergonham muito do Evangelho. Porque parece que esta aqui é uma palavra não de pessoas sábias e entendidas, mas algo que foi dado para as pessoas simples, pessoas sem nenhum conhecimento e prestígio. Mas não, o Evangelho é igual. O Evangelho é poder de Deus. Há poder na palavra de Deus. Há poder naquilo que a gente lá o Pai. Há poder na palavra de Deus. Então Paulo vai dizer, Paulo é devedor como servo, está pronto como apóstolo, e não se envergonha como alguém que foi chamado para a causa. Todos os senhores que estão aqui foram chamados para a salvação. Não é escolha sua ser salvo. É Deus que resolveu salvar você. Deus resolveu escrever nos anais do livro da vida o seu nome. E ainda lhe deu o Espírito Santo para ser o seu companheiro, a ligação de você com os céus. Então, é isso que Paulo estava lembrando. Olha, eu não me envergonho, porque esta chamada me dá poder, a chamada de Deus na minha vida. Ninguém aqui está aqui ao bel ou ao acaso. É escolha da parte de Deus a salvação. E a gente aceitou. Então, Paulo pregava em prisões, Paulo pregava em liberdade, Paulo pregava em sinagogas, em palácios, em lares, em praças. Ou seja, todo o tempo ele pregava. Não tinha tempo para Paulo não pregar. E é muito interessante quando você abre a boca em ambientes que são esquisitos para pregar o Evangelho. Em uma sala de uma universidade, em um aniversário, em um churrasco de não crentes, em uma reunião de negócios. Quando você abre a boca, as pessoas espantam e sempre tem alguém que está precisando ouvir aquilo. Eu falava com a pastora de sábado. Pode pôr o próximo. Falava com a pastora de sábado, nós estávamos num evento, era uma comemoração. Olha que interessante. Tinha crentes, tinha eu, pastor da Assembleia, tinha outro pastor da Batista, e tinha mais evangélicos da Bola de Neve, mais evangélicos,
católicos, espíritas, umbandistas e carismáticos. Muito bem. O carismático chegou com violão, casado, católico carismático, chegou com violão, querendo cantar. O pastor da Assembleia, eu e o pastor da Batista fomos para a churrasqueira fazer a carne. E aí tudo bem. E aí chegou a turma pentecostal com pagode. É bom. Aí um olha para um, outro olha para o outro. O crente levou para a festa pagode. O carismático levou violão para cantar. Que mundo a gente está vivendo? Que mensagem a gente quer pegar? Na hora da bebida, quem estava bebendo? A mensagem que você quer falar. Mas no meio lá a gente estava conversando também com uma dessas advogadas. Hoje eu estava em tal lugar lá em Osasco. Eu fui fazer uma pergunta para ele, no caso sobre Apocalipse. Ele deu uma aula de Apocalipse na palavra lá, a gente ficou 20 minutos conversando sobre isso. Até aquele dia ela estava impactada com a palavra, com o poder da palavra que foi ela revelada. Então, não é para a gente tocar pagode, é para a gente levar o reino. É isso que Cristo espera que a gente dê testemunho. Vejam lá, Paulo pregava na pobreza, na fartura, por dever sagrado e obrigação moral. Dever sagrado e obrigação moral, por isso que ele pregava o Evangelho. Aí ele vai dizer, 1 Coríntios 9,16: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Não sei se você sabe ou consegue entender o que ele está falando aí. Se você já teve seus ai de mim na sua vida. Ai de mim quer dizer renúncia. Ai de mim quer dizer obediência ao chamado. É fazer aquilo que a gente não quer fazer, mas está fazendo porque Deus está impulsionando você a fazer pela causa do reino. Isso é o ai de mim. Porque dói, não é fácil, não é gostoso. Não é ai de mim. Eu prefiro obedecer do que sacrificar, isso que ele está falando. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Atos 20, 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi. Olha o que Paulo está dizendo. Não adianta ter vida se eu não sei obedecer dentro dessa vida. Não adianta ter saúde se eu não sei obedecer dentro dessa saúde. Não adianta ter carro, ter casa, se eu não sei obedecer à carreira, à vocação daquilo que Deus colocou na mão para você realizar. Não adianta, porque a vida não é preciosa sem obediência. Isso que Paulo está falando. É por isso que ele fala: eu sou devedor em Cristo Jesus para pregar o Evangelho. Aí ele vai falar primeiro um ponto aí que nós já vamos entrar. Por que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo? Primeiro, porque o Evangelho é identificado com. Por que ele não se envergonhava e as pessoas tinham como vergonha? Primeiro, porque a mensagem da cruz era uma mensagem que era pregada e foi anunciada por um carpinteiro judeu que fora crucificado. Um judeu carpinteiro que foi crucificado. O judeu era uma classe de gente desclassificada. Não eram tidos como gente de realeza, de alta sociedade. Eram pessoas simples, como o nosso país tem algumas regiões onde a gente determina e fala: dali só vem gente simples. Não vem um diretor de uma multinacional, não sai de lá um juiz de renome, alguém para ser presidente de uma grande empresa. Não sai dessa região. Vai sair de São Paulo, Minas, Rio, olha lá. O judeu é esse tipo de gente. Outra coisa que deixava os romanos invocados, porque crucificar era uma pena que era aplicada para a gente
desclassificada. Morrer na cruz do Calvário era uma vergonha para a história da família daquele que foi crucificado, penalizado com a morte na cruz. E agora vem Paulo pregando o evangelho de um carpinteiro que foi crucificado e ainda dizendo que ele ressuscitou. Aí os caras falam, você está de brincadeira, meu amigo. Você aprendeu as coisas direito. Agora você vem trazer este anúncio dessas boas novas do evangelho. Isso é uma vergonha. E Paulo vai dizer, não, não é vergonha não. Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus, tanto para a salvação do judeu, como de todos os gentios de toda a terra. Ele é o poder de Deus para salvar vidas. Não é o Cristo da cruz que vocês estão olhando, porque ele veio de Nazaré, ele veio de um judeu, uma família simples e pobre, mas ele é o Filho de Deus. E o povo se envergonhava de contar essa história. Ou não é vergonha para a gente se chegar em certo lugar e dizer, olha, eu pertenço a uma igreja evangélica onde a gente fala língua estranha. Fala o quê, irmão? Língua estranha. Onde tem revelação. Tem o quê? Tem revelação. Onde a gente ora e Deus cura. Cura o quê? Cura qualquer enfermidade. Inclusive aquilo que vocês dizem que não há cura. Cura AIDS, cura da Covid, ressuscita se ele quiser. A pessoa que morreu, você está de brincadeira. Você é doido da cabeça mesmo, você é maluco. E aí tem uma coisa ainda para te dizer: quando a gente morrer, a gente não morre, a gente vai para o céu. E se a gente não morrer, vai ter um evento chamado arrebatamento. A gente vai ser levado para morar no céu, a gente não vai morrer. Agora, esse é doido mesmo. Esse é maluco de maré. Manda internar, porque isso daí já não tem mais jeito. E a gente está falando, isso é o poder de Deus, o anúncio das boas novas que a gente acredita no Evangelho. Esse era o problema. Vamos lá, porque ele continuava não se envergonhando. A mensagem da cruz, 1 Coríntios 1, 18, 23 a 25. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Mas nós pregamos o Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus, é a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Aleluia! O que Paulo está dizendo? Nós aqui não somos burros, burro é vocês. Nós aqui não somos loucos, louco é vocês. Nós aqui não somos abestados, sem sabedoria, abestados são vocês. O que a gente está falando é sabedoria de Deus e poder de Deus. Esta é a mensagem do Evangelho. Enquanto vocês estão acreditando na razão, enquanto vocês estão acreditando na filosofia, enquanto vocês estão acreditando na antropologia, que é o estudo do homem, nós estamos acreditando no Evangelho que veio do céu, revelado na figura do Cristo e inspirado pelo Espírito Santo, que é a Bíblia, a palavra de Deus, e é por ela que a gente se guia, a gente vive, a gente crê e a gente vai morar no céu por causa dela. A palavra de Deus é o atestado de que Deus existe, que Jesus Cristo morreu, ressuscitou e que o poder da palavra é vivo e eficaz na vida de todo ser humano. Aleluia! Está todo mundo achando que a gente é desprovido de entendimento, e Deus está dizendo, esta é a sabedoria do mundo. Achar que a gente não sabe nada, mas vocês sabem tudo. Por isso que ele não se envergonha. Próximo, ele não se envergonhava por causa da origem do Evangelho. Isso é lindo. Até quem escreve é Hernandes de Lopes. O Evangelho não é uma palavra de homem, mas do Filho de Deus. As boas novas não têm origem na terra, e sim nos céus. Não tem procedência humana, mas de Deus. Não é um pensamento humano, filosófico, teoria, é uma revelação divina. Tudo que está na Bíblia não veio daqui não. Aí você vai falar, não, mas espera aí, como é que eles escreveram então? Porque você vai encontrar lá no Espiritismo a psicografia.
Que é quando um demônio, não é anjo de luz, é demônio, toma uma pessoa, os seus sentidos, e faz ela escrever. Ele não sabe o que está escrevendo, não entende o que está escrevendo, mas escreve, porque o demônio toma a pessoa, ela se entrega a ele toma os sentidos. A Bíblia não, a Bíblia fala que homens santos de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, escreveram a Sagrada Escritura. O Espírito Santo inspirou a pessoa a trazer esta revelação, não é uma psicografia, é isso que está falando, mas veio do céu. Era os céus falando com Mateus, era os céus falando com Lucas, era os céus falando com Paulo, era os céus falando com Filipe, com Judas, para escrever a palavra de Deus. Era os céus falando com João na ilha de Pátio, para trazer a revelação acerca das coisas sobre o fim do mundo, sobre a revelação sobre o fim do mundo. É o mesmo Deus que desceu a Moisés no monte para dar a ele as tábuas do velho mandamento, é o mesmo Deus. Só que a grande diferença de Moisés para os apóstolos é que lá no monte Deus escreveu com o seu dedo as madeiras feitas de pedra para Moisés. Agora aqui no Novo Testamento Deus inspira homem a escrever aquilo que ele desejava revelar para a igreja. Então vem do céu a mensagem de Deus. Vamos lá. A natureza do Evangelho é a boa notícia de perdão de Deus ao homem. O Evangelho, todinho ele, só tem uma notícia: o que Deus fez para perdoar você. É só isso que os céus se moveram todo esse tempo e vai continuar se movendo para que você seja salvo. Continue salvo e sempre salvo. Os céus trabalharam todo esse tempo só para salvar você. Olha a importância que você tem: salvar você da ilha futura, do inferno, do poder do pecado, da influência do pecado. Salvar você. Cristo foi na cruz para salvar você. Ele inspirou os apóstolos para trazer uma mensagem de salvação a você. Então o céu só tem uma mensagem: salvação para a humanidade do poder do pecado e do salário do pecado. A única mensagem é essa. Próximo. O poder do Evangelho é onipotente. Isso aqui é interessante. Não há coração mais duro que ele não alcance e amolece. É a gente que não acredita. Por isso que às vezes, uma vez um pastor conversando com um desviado, meu professor de direito penal, e conversando com outro pastor lá. Nós estávamos fora de uma audiência e eu vi uma cena que eu chorei. E aí eu virei para o professor, que era desviado, e falei assim para ele: você não se comove? Ver uma cena como essa, nessa audiência, pessoa desviada, entrando no mundo do crime, e agora mulher chorando, os filhos chorando, e ele vai ficar 25 anos enjaulado, e ele está mostrando aqui arrependimento. Ser humano não vale nada. Isso aqui você vai ver que é a desgraça da sociedade. Isso aqui é o fim da sociedade. Isso aqui não é nada. Eu 5 minutos encontrei um pastor que tem um trabalho dentro do presídio, pregando 2 vezes por semana, fazendo culto, discipulando, batizando. Aí ele veio conversar, eu perguntei: pastor, as pessoas estão aqui, elas conseguem se recuperar, se converter? Ele falou que nada. Eu tenho milhares de histórias para te contar de homens que saíram daqui, entraram aqui no tráfico, no roubo, no latrocínio, na mais horrenda história de vida, de folha corrida, que não presta. Mas aqui, na oração, no jejum, nos cultos dentro do presídio, gente orando, expulsando os demônios, a
aceitaram Jesus, o Espírito transformou, trabalhou na vida, e agora são homens de bem, saíram daqui, pagaram sua pena, alguns constituíram lares, estão trabalhando, estão na igreja, obreiros na seara do Senhor, tudo sai daqui nessa lata do lixo, nesse antro de podridão que ninguém acha que vai sair nada de bom, mas é esse, o resultado é esse aqui, ó. É a gente acreditar ainda que o Evangelho é a resposta contra a droga, contra a corrupção, contra todo o mal que existe na sociedade, contra os desvios morais, contra os desvios sexuais. O Evangelho é a resposta, e não há coração, não há gente ruim que Deus não possa transformar numa pessoa melhor. Se aceitar, a gente não desistir de pregar a palavra, Deus vai transformar pelo poder da palavra, não é o poder da palavra, muda o sentido. Eu conheci um homem, era aqui da região, inclusive, ele era adorador de Maria, mas aquele que tinha até um asilo, ele sustentava o asilo, porque ele entendia que tinha que fazer bondade, um asilo de velhos e asilo de crianças, só que poderia. E ele disse, toda hora brigando comigo, você não sei o que, não tem, você não adora Maria, não sei o que, para lá. Um dia descendo para ele, com ele uma madrugada, descendo aqui para a Riviera, no sábado de manhã chegou para a reunião, e no carro eu estava dirigindo e pedindo a Deus, dá uma palavra, fala desse homem, dá uma palavra para o Senhor, e ele discutindo, saindo daqui do Tatuapé, já estava chegando, passando de Mogi, eu lembro que nunca esqueci, descendo a serra, e daqui a pouco ele falou assim, você está errado, Maria não é santa, Maria é uma bem-aventurada. Pulou assim no banco, olhou assim para minha cara, sabia que falar mal de Maria, deixava eu falei, tanto é que Maria, que Jesus tem irmãos. Que garantia vocês me dão, na igreja romana, de que ela não pegou? Ela é uma mulher comum, ela é bem-aventurada, isso a Bíblia fala, ela é bem-aventurada, mas não é santa, e nunca foi santa. Ele olhou, pai, aí, mais quase uma hora de viagem, o senhor ficou calado, olhando para mim, abaixava a cabeça, olhava para mim, abaixava a cabeça. Eu falei, agora o que aconteceu? Segunda-feira eu vou mandar embora. Chegamos lá, não falamos mais nada. No outro dia de manhã, estava tomando café. Aí ele chegou, Renato, eu não dormi essa noite. Ele me xingou no palavrão. Eu falei, por que, senhor? Aquilo que você me falou, eu vou estudar. Se você tiver razão, a gente conversa. Se não tiver, a gente vai conversar também. Final da história. Esse homem aceitou Jesus. Hoje ele é, até onde eu sei, presbítero da igreja Assembleia de Deus dos Santos. E o asilo que ele tinha ligado ao centro espírita passou a ser ligado à igreja. Uma palavra. Não é minha palavra. A palavra de Deus converteu ele. Esse é o poder do Evangelho. Não adiantava ficar discutindo, falando que ele colocava na cabeça dele que Maria não era santa. Mas a palavra bem-aventurada, Deus pegou aquilo e mudou. Ele aceitou Jesus. Ele é presbítero da igreja. Vamos lá. A onipotência que eu falei agora. O propósito e o alcance do Evangelho é o poder de Deus para a salvação e para todos. É a única condição do seu alcance. Fé em Cristo somente. Não dá para você ser salvo sem Cristo. Não dá para você alcançar a salvação se não acreditar na obra expiatória do Cristo. Não dá. Por isso que ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O mundo vai dizer, há caminhos. A verdade é relativa. Há vidas que dá para a gente acertar. A Bíblia fala, o artigo é definido, o caminho, não é caminho, é o caminho, o artigo definido, o caminho. A verdade, não verdade. Ele é a única verdade. É a vida para você viver. Viva a vida pautada na Bíblia, porque não tem outro jeito. Não tem outro jeito. E aí tem que ter fé. Olha o próximo. 2 resultados do Evangelho: fé salvadora e fé santificadora, que é o 17. O justo viverá pela fé. Salvo pela fé, vence pela fé e caminha de fé em fé.
Você é salvo pela fé, caminha pela fé e vive de fé em fé. Tem que ter fé. Bem? Vamos ao próximo. Resumo do Evangelho. Primeiro, é o poder de Deus. Segundo, é o poder de Deus para salvar. Terceiro, não há distinção de pessoas. Quarto, é a única resposta ou remédio ou tratamento a transformar uma vida de pecaminosidade. Um único remédio. Próximo. Agora nós vamos descobrir, semana que vem a gente depois vai entrar no que ele é. Agora, o que o Evangelho não é. Aí começa a doutrina. Há aqueles cujas vidas no cotidiano envergonham o Evangelho, ou é vergonha do Evangelho. E aqueles que não se envergonham do Evangelho. 3 qualidades de pessoas. 3. Tem gente que já está abusado dentro da igreja. Ele vive uma vida de pecado e já não tem mais temor de Deus nenhum. Domingo, o bispo trouxe uma palavra na reunião do obreiro, muito interessante. Muito tempo não tinha visto ele falar. Por quê? Ele descobriu, e isso geralmente deixa ele muito nervoso, de um pastor que estava desviando dinheiro da igreja. E além de desviar dinheiro da igreja, ele falsificou os recibos de dízimo. E além de falsificar recibo de dízimo, o dinheiro ia tudo, me parece, para uma conta. Aí ele falou assim, mas o irmão não sabe, já é um problema. Agora, irmão, falsificar aquele recibo que vocês recebem por dom dízimo, a tesoureira te dá, tem um número, tem um logotipo, o cara mandou fazer igual. Aí entrega. Então, pastor, nem ele, pastor com namorada, ou pior, pastor com namorado, mentiroso. Estou falando de culto, mas a limpeza sempre começa no culto. Então tem gente que já não tem mais, já está cauterizado com o pecado na vida e começa a achar que a vida pode ser igual o Zeca Pagodinho lá. Tudo, deixa levar, vamos embora. Mas a justiça de Deus vem. A justiça de Deus vem. Este lugar aqui tem dono. O altar ainda é santo. Dentro da igreja ainda tem gente que ora. E ainda tem Deus que revela, tem Deus que fala. Tem Deus que pesa a mão, e o cara não sabe. A geração dele, a futura geração, está padecendo, está sofrendo, não sabe o que ele plantou lá. É o que Paulo está dizendo, ó. Aqueles que são vergonha para o Evangelho. E aqueles que já não se envergonham mais do Evangelho. Olha os escândalos que a gente está vindo à tona nesses últimos dias. E eu tinha visto isso há um ano atrás, Deus estava falando, eu vou mexer nos púlpitos desta nação e vou trazer à tona o que está escondido debaixo do tapete. E a gente está vendo muitos cantores caíram, muitos ministérios grandes caíram, muitos homens de prestígio caíram. Por quê? Porque era vergonha do Evangelho, mas Deus traz à tona, Deus revela. Deus é um Deus de brincadeira, é isso que ele está falando assim. Então o Evangelho não é um átima, que significa vergonha, desgraça, como está em Romanos 1, 26, cheio de paixões, infame, paixões de vergonha, como está em 1 Coríntios 2,14, com desonra, 2 Timóteo 2,20, onde a ideia de desgraça ou vergonha, enquanto numa casa há vasilhas destinadas para a honra, há vasilhas também que desonram. O Evangelho vai trazer a revelação sobre isso. Então o Evangelho é para tratar essas questões, é para tratar esses desvios comportamentais, é para tratar esse cara que ele é um pé na igreja, um pé no mundo, é para tratar aquele que gosta de ter um convívio com o demônio, com o diabo, com o pecado. Ele é o que ele gosta de ter, ele não quer ter uma vida de santificação, ele quer causar, ele quer criar confusão no meio da igreja. É um demônio travestido, talvez de paletó e gravata. É por isso que a igreja precisa orar, é por isso que a igreja precisa ter revelação, é por isso que a gente tem que orar para a liderança, para os pastores da igreja, para que eles tenham visão de Deus, para que Deus mostre. Não acha você que Deus não mostra, que Deus mostra. Deus mostra
O cajado que está na mão do pastor, tem hora que ele tem que dar para quebrar a perna, colocar no colo e sarar. Mas também tem hora que ele precisa estender para tirar a ovelha que está no buraco. Mas também tem hora que ele tem que dizer: o caminho é esse, só tem um cajado neste lugar. O caminho é esse, o cajado vem de quem? Vem de Deus. É Deus quem conduz a igreja, é Deus quem inspira a igreja, é Deus quem dá a palavra para a igreja, é Deus que ainda revela a sua vontade à igreja, é Deus que dá estratégia à igreja, é Deus que enche a igreja, é Deus que fala com a igreja e pela igreja. Então o dono da igreja não é um homem, o dono da igreja é Deus, e não se implica nesse lugar, porque Deus é santo, e aquele que ele chama para a santidade. Falei que era coisa de doutrina hoje. O evangelho não é, isso aqui é problema. Isso aqui é um problema. Prosperidade. Você querer vincular salvação com sucesso. Esta mensagem não está na Bíblia. Pelo contrário, o diabo, quando vai se apresentar diante de Deus para acusar Jó, Deus pergunta: viste meu servo Jó, homem íntegro, fiel, temente a Deus e que se desvia do mal? O diabo, na maior cara de pau, diz para Deus assim: ele não te serve debalde. O que o diabo quis dizer para Deus no original? O Senhor Deus, o Senhor é prostituto. O Senhor compra a fidelidade do homem, dando a ele bens, saúde e prosperidade. É isso que o diabo fala. O texto fala debalde. Debalde quer dizer corrupção. Debalde quer dizer pagar para ter fidelidade. É comprar favor. É comprar a pessoa. O evangelho da prosperidade está centralizando o homem, não Deus. Deus vai dizer para ele: então toca em tudo que ele tem, poupa-lhe a vida, e você vai ver que ele me ama. Quando Deus usa o termo, ele vai falar amor agapau e não filéu de interesse, nem eros, que é de homem para com a mulher. Ele vai falar agapau. Ele me serve por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu tenho dado a ele. Toca no bem, toca na família, toca na saúde, e você vai ver que ele vai continuar fiel. Que eu não sou debalde, a minha relação é de sinceridade com o homem. Você sim é um prostituto, porque você estava na minha presença, sabia quem eu era, andava comigo e não conseguiu ser fiel. Mas o homem que eu fiz menor do que os anjos, ele vai conseguir ser melhor do que você, diabo. Então toca para você ver se não vai ter crente fiel, se não vai ter igreja fiel, se não vai ter gente que mesmo no meio de toda a luta vai estar na igreja orando, cantando e glorificando meu nome. Pode tocar, diabo, porque eles vão me adorar, prestar culto por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu faço. A minha bênção vai seguir a igreja, vai perseguir a igreja. Eu tenho tudo de bom para dar à igreja, mas eles não vão me prestar culto por aquilo que eu faço, mas por aquilo que eu sou. E o evangelho da prosperidade quer trazer isso. Amarra a Deus, decreta a Deus. Tanto é que eu não gosto muito do termo, quando se usa Malaquias 3:10. Aí você vira para a igreja e fala: não, você é ladrão porque você não paga o dízimo. Porque o dízimo é antes da lei. O dízimo passa pela lei, e o dízimo é pós a lei. Tanto é que em Malaquias 3:10 você diz: fazei prova de mim. Hoje você já não pode mais fazer isso na graça. Só que tem um grande problema. Eu prefiro a lei, porque na lei você paga e você exige. Na graça você reconhece, então você honra. O que é melhor? Eu prefiro a lei. Que eu venho aqui, está aqui meu dízimo, agora é sua obrigação, está aqui. A lei é ação do homem e reação de Deus. Agora, na graça, é ação do homem em reconhecimento. E seja feita a sua vontade. Tem honra? Então oferta e dizime. Agora, se você não tem honra, não honra a Deus, é avarento,
Então fique com o seu dinheiro. Continue no Evangelho do diabo. Agora, se você acredita no poder do Evangelho, você honra a Deus com as suas premissas, você honra a Deus com a sua vida, você honra a Deus com a sua oferta, com o seu dízimo, porque você quer honrar a Deus, prestar a Ele culto, reconhecimento, dizer para Ele, isso é mais essencial para Deus. É igual aquela oferta daquela viúva, não era a quantidade que chamou a atenção de Deus, era a honra que aquela mulher tinha em apresentar tudo que tinha para se dedicar a Deus. É quebrar o vaso de alabastro, 1 ano de salário, ninguém tinha nada lá, e vão dizer, por que não vendeu e deu dinheiro aos pobres? Jesus vai dizer, ela está me honrando, está quebrando o vaso de alabastro no meu pé, está enxugando com o seu cabelo, ela está me honrando, porque daqui a pouco eu vou para a cruz, e ela está me deixando cheiroso, perfeito, para ir para a cruz, para me oferecer. Ela está oferecendo o que ela tem de melhor. Isso é honra. Aí, na prosperidade, vai dizer, olha, toda mensagem cujo cunho não seja para pregar os motivos da cruz, é falso. Cristo nunca prometeu conforto, ele não sacrifício, sucesso e não renúncia, riqueza na terra e não bem-aventurança. O homem nunca será o centro e sim Deus. E sim Deus. Próximo. Boa nova de prosperidade. A mensagem é sempre teocêntrica e não antropocêntrica. Teo quer dizer Deus, anti quer dizer homem. Deus nunca estará a serviço do homem. A vontade de Deus é feita na terra e não a vontade do homem no céu. O Evangelho da Prosperidade está dizendo isso. Você paga, é Deus. Vamos lá, mais um. Boa nova, este Evangelho é falso, confunde prosperidade com salvação, riqueza na terra com bem-aventurança no céu, troca a cruz por dinheiro, bem-aventurança eterna pelo prestígio, salvação pelo sucesso, substitui a mansão celestial pela mansão na terra. Próximo. Esse é popular, mas não é verdadeiro. Atrai multidões, mas não reconcilia o homem com Deus. Produz entusiasmo da carne, mas não alivia a consciência da culpa. Enche o pecador soberbo ao invés de ir ao pó do arrependimento. Próximo. O falso evangelho da prosperidade tem ludibriado muitos ministérios, obreiros avarentos e gananciosos, afastando Deus e Cristo do centro da mensagem, ao invés de conduzir-nos ao Salvador. Próximo. A mensagem da cruz. Agora, outro ponto muito interessante: curas, milagres e prodígios. Aí tem umas igrejas que é só prosperidade, outras é só cura. Nessas igrejas você pode vir do jeito que está e você não precisa mudar de vida. Você vem do jeito que está e Deus vai te curar, você entrega a oferta e pode continuar sua vida do jeito que está, porque não tem problema nenhum. Salvação, que é bom, não tem. Não é que Deus não faz, Deus faz isso. Nós acreditamos que Deus faz curas, milagres e prodígios, mas não é o centro da mensagem. A centralidade do Evangelho não pode estar nisso. Ele não pode deixar só a centralidade do Evangelho nessa questão. A mensagem da cruz não só cura a dor do corpo, mas principalmente as enfermidades da alma. Enfermidades da alma. Nós temos um problema na alma que precisa ser tratada pelo Evangelho. Quer deixar a porta aberta? Pode deixar. Pode. Do lado. Mas acho que ele ficou aí. Não, estava ligado. Quem desligou? Na hora que acabou a luz, né? E a gente está aqui suando aqui. Abre a porta lá, pai. Na hora que apagou a luz, ligou o ar. Tudo sem revelação aqui dentro, né? Abre as duas portas aí. Está desligado lá, na hora que acabou a luz. Né? Vamos lá. A mensagem da cruz não só cura a dor do corpo, mas principalmente as enfermidades da alma. A cura é necessária, mas a maior necessidade é a cura da alma. Arrependimento e fé salvadora. Próximo. O milagre pode abrir as portas da pregação do Evangelho, mas não é o Evangelho. E aí eu chamo a atenção de vocês um fato muito interessante. Houve uma geração, a geração de Moisés, que viram milagres extraordinários.
Mas quando Moisés subiu ao monte para receber as tábuas dos 10 mandamentos, o que aconteceu com eles? Então o milagre não traz arrependimento. A mensagem do Evangelho traz. Então, se eu centrar o meu culto somente nisso, eu não vou ter gente salva. Eu vou ter gente interesseira, a igreja cheia. Deus vai manifestar o seu poder. Mas eu não vou ter gente com confiança em Deus. Tanto é que a geração de Moisés, até uma serpente eles fizeram. E a de Elias então? A de Elias estava tão confusa que Elias, quando vai no Monte Carmelo, ele pergunta: a que Deus vocês servem? O povo ficou assim calado. Se Deus era Deus ou se Baal era Deus. Os milagres que aconteciam lá, as manifestações demoníacas, eram tão fortes, tão sensíveis, que o povo estava confundido. Não sabia se Deus era Baal ou se Deus era Jeová. O que ele precisa fazer? Sobe todo mundo aqui no monte. O Deus que responder com fogo, porque uma das divindades da Jezabel era as manifestações da natureza, e o Deus do fogo, Deus do sol. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. 700 profetas, 450 de Azera, 450 de Baal, clamando meio-dia, e o povo lá em volta esperando para saber quem era o Deus que ia responder com fogo. Estava em dúvida. Aí quando manifesta, acontecem as coisas. Mas o que acontece com aquele povo? Eles se arrependeram, se converteram, continuaram murmurando, continuaram reclamando das coisas. Então o milagre em si, ele não gera arrependimento, curiosidade, um alívio. Mas o que a mensagem quer é salvação. É interesse, né? Os apóstolos então, o que faziam? Pedro subindo ao templo, o aleijado lá pedindo esmola. O que ele fala? Não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho um negócio que eu vou te dar. O que é? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda, e entra no templo. Eles estavam lá. Era o que estava também lá no tanque, em volta. Uma vez lá no anjo descia, as águas se moviam, quem pulava primeiro na água era curado. Mas aí chegou quem lá? Jesus. Ele vai falar para o paralítico: toma tua cama e anda. Quando ele sai andando no meio da cidade, quem aparece? Os religiosos. Hoje é sábado, você não pode andar com a cama nas costas, não. Você não pode fazer esforço. Ele fala: não quero saber. Porque o que aconteceu? Eu não sei. O homem que eu conheci, ele me curou e mandou eu pegar a cama e andar. Se hoje é sábado, se hoje é domingo, eu não quero saber. Eu estou 40 anos aqui na beira do poço e não consigo ser curado. Mas quando o Nazareno me encontrou, ele falou: toma tua cama, levanta e anda e vai para a tua casa. E eu saí curado. E é por isso que eu estou andando aqui no meio de todo mundo. O que importa não é a cura, é o encontro com o Nazareno. Modificou uma cidade, quebrou uma estrutura. Não é um milagre, é aquilo que o Nazareno faz. Próximo. Eu já falei, pode ir, foi o próximo. Aí Gálatas 1, 6 a 8. Paulo aqui escrevendo aos Gálatas, principalmente na questão dos dons, né? Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual na verdade não é outro, porém há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias, mais conhecida como mormons, eles receberam uma nova revelação. A igreja da vovó Rosa, aqui no Tatuapé, ela é a quarta pessoa da Trindade, e agora passou este cabedal para o seu sucessor, a quarta pessoa da Trindade. Lá as mulheres continuam usando véu, e a saia lá embaixo, e não sei o quê, porque apareceu um anjo
e trouxe a eles uma nova revelação. Não há nova revelação sobre o que está escrito aqui. Mesmo que um anjo apareça, repreenda, porque é demônio, não é Deus. Não tem nova revelação. O que tem, no máximo, é Deus nos dar a compreensão e entendimento do que está escrito para a gente aplicar na vida. Mas nova revelação é demônio, é demônio. A Celso Garcia está cheio de nova revelação, está cheio de nova doutrina. E por que a gente cai lá? É gente andando de saco, é gente andando de kippá, é gente andando de estola sacerdotal. E Deus está dizendo: o que eu quero é só que você pregue o Evangelho da cruz. Jesus Cristo salva, cura, batida pelo Espírito Santo e leva para o céu. Não precisa vestir saco, não precisa vestir estola sacerdotal, não precisa usar kippá, não precisa colocar a mesa usar na porta, não precisa comprar óleo ungido, não precisa comprar a arca da aliança e colocar na sala para ser abençoado, não precisa trazer mesa usar, não precisa de nada disso. É só clamar o sangue de Jesus, que o demônio sai, que a tristeza sai, que a vitória chega. Não precisa fazer despacho, não precisa pagar indulgência, não precisa fazer oferta em duplicidade, nada disso compra o céu. O céu é de graça, o sacrifício já é perfeito. Eu não preciso guardar o sábado, porque Jesus é o Senhor do sábado, ou Ele é o nosso Salvador suficiente, ou a gente ainda continua indo nessas besteiras de doutrina que tem por aí. É isso que Paulo está dizendo. Ainda que um anjo desça trazendo uma nova revelação, não acredite, porque ele não muda, nem tem sombra de variação. E o mundo está assim, por quê? Porque a gente se divorcia do estudo da palavra. A gente se divorcia da escola dominical, do culto de ensino. Parabéns para nós aqui que estamos aqui. Parabéns para nós. Porque em vez de ficarmos no blá blá blá, a gente vai na palavra. E a palavra é que orienta, a palavra é que cura, a palavra é que mostra para quem ela veio. Próximo. Como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Aqui Paulo está dizendo: o nosso evangelho não é agradável. Quando você pregar a palavra, não vai ser agradável, porque você vai tocar na ferida da pessoa, você vai tocar no ego dela, você vai tocar no erro dela, você vai pedir para que ela mude de atitude, que ela deixe a prática do mal, que ela se converta ao cristianismo. Isso dói, isso cria revolta na pessoa, porque quem é ele para ficar falando isso para mim? Quem é ele para ficar me julgando? Quem é ele para ficar me aferindo, colocando em mim um medidor para saber se eu sou ou não? Eu te julgo pela palavra, pelas suas ações. A palavra vai dizer isso, é isso que Paulo está dizendo. Outra coisa, o evangelho não é para quem é descompromissado de Cristo com Cristo. A vida na igreja é uma vida de compromisso. A gente tem compromisso com a palavra, nós temos que ter compromisso com a oração, nós temos que ter compromisso com a santificação, nós temos que ter compromisso com o testemunho. O testemunho é pregar calado. O testemunho é pregar na hora que você não está no ambiente da igreja. Na hora que ninguém aqui na terra, o zoião, como eu, está te olhando, mas os olhos de Deus, como chama de fogo, está te olhando. Então é preciso ter compromisso. Não é todo lugar que nós podemos ir. Não é toda roupa que a gente pode vestir. Hoje mesmo a Solange mostrou para mim uma roupa. Sabe a ela, foi perguntar para mim: o que você acha? Eu falei: acho que não convém. Era bonita, era, mas não convém. Ela olhou: concordo com você. Todo mundo pode usar coisa, mas ela não pode. Por quê? Porque ela é minha esposa. E o que tem a ver isso? Parece que eu posso da igreja. Aqui ninguém está vendo, mas se um dia eu estiver andando na rua e alguém vê, olha lá, pastor da igreja que você esteve. Tem um peso, tem uma responsabilidade, tem um compromisso. Não é de qualquer jeito. Não é de, pastor, isso é besteira, é besteira.
Mas eu prefiro ficar com essa besteira do que cair na besteira. É o problema. Então, se você não quer ter compromisso com Cristo, com a obra, com o procedimento de traje, de fala, de assistir o que nem todo mundo assiste, de ler e ouvir certas coisas, porque o Espírito Santo vai te direcionando, isto é Evangelho. Ele chamou gente para a santificação. A gente ainda é um tipo de gente que a gente ora. A gente ainda é um tipo de gente que a gente tem culto de ciclo de oração, que é um culto que a gente ora de joelho. A gente tem consagração, que é um dia que a gente não come para se apresentar diante de Deus e pedir graça a Ele. A gente tem dedicação a Deus em ler a Bíblia, pelo menos um tempo no dia, para que a palavra entre em nós e fale conosco. A gente ainda sente necessidade de vir no culto, que é comunhão com os santos do Senhor. E uma vez por mês a gente faz uma festa que é chamada Ceia do Senhor. Isso é igreja, é compromisso, não é para ter descompromissado. A ceia é um evento, o culto é outro evento, a escola dominical é outro evento, o culto de ensino é outro evento, o culto de ensino é outro evento. Ah, pastor, então não tenho tempo para nada. Não, Deus chamou gente para compromisso. Se você quer ter compromisso com Deus, obedeça os ditames de Deus. Se Ele instituiu a igreja, e a igreja tem isso, participe, se envolva, não seja descompromissado, mas mergulhe na graça, seja aceito pelo Espírito Santo e deixa Deus usar a tua vida. Você é uma bênção na mão de Deus, uma tocha viva, alguém que Deus escolheu para a salvação, para que dê fruto. Compromisso. A igreja não é de gente descompromissada, é gente que tem compromisso, não é só de credencial, é gente que tem compromisso com os céus. A credencial é só um documento de roda de membros, mas o que vale para os céus é esta palavra no seu coração. Eu até hoje estou aprendendo ela, inclusive agora. Próximo. Vários aderem à igreja, mas não se convertem. Professam Cristo nos lábios, mas negam com suas obras. Jesus é o seu Salvador, mas não lhe obedece. Frequentam a igreja, mas não mudam de vida. Não dá para ter uma igreja aqui que tem mudança de vida. Venha como está e permaneça como está aí. Ema, cada qual com seus problemas. Não é assim. Aqui você vem para ser transformado pelo poder do Espírito Santo. E como que eu sei qual é a perfeita vontade de Deus? Eu também não sei. Só sei que o Espírito Santo vai direcionando e eu sei que ele está no caminho certo. Agora, qual é a perfeita vontade de Deus? Só Deus sabe. Então continue orando que Ele vai te revelando. Mas que tem que ter mudança de vida, tem. Eu era ruim. Pergunta para o Solano. Era ou não era? Então, tá vendo? Agora imagina no céu como é que está a minha situação. Se ela diz que eu melhorei um pouquinho depois de 38 anos casado, imagina no céu como é que está a minha situação, eu achando que eu sou santão. Não é? Eu sou o tal. Eu sou o Jesus Júnior aqui da Santo Estevão. Aí de vocês se não for eu aqui. Pensando o quê? O poder de Deus está sobre mim. Ele está dizendo, tadinho, novo. Olha lá. Professa com os lábios uma coisa, mas pratica outra. Isso aqui, se a gente vê tanta gente cantando, né? O cara canta aquela maravilha. Quando termina o culto, você vai ver o demônio que está melhorando. Deixa o carro na frente dele e ele está com pressa para sair, você vê o primeiro xinga. O cara está lá cantando. É um levita, é não sei o quê. É um demônio. Outra coisa, há um abismo entre o que dizem e o que fazem, entre a teologia e a sua vida. É aquela história que fala, pregador, cala a boca, porque o que você está falando não é o que você vive. Essa história, muitos pastores falaram disso, eu nunca concordei, sempre repreendi quando falaram disso. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Sua vida particular, sim. Mas se a sua vida particular interferir na sua vida eclesiástica, aí temos tudo a ver.
Porque você é exemplo dormindo, acordado, andando na rua, dentro da igreja e fora da igreja. Ou então entrega credencial para viver a vida de moleque que você quer ser. Mas dentro da igreja é para dar exemplo. Dentro da igreja você é para dar exemplo. No ambiente de trabalho, no ambiente de estudo, com os amigos, é para dar exemplo. Eles não conhecem o outro evangelho a não ser ler a sua vida. Eles não conhecem uma pregação melhor do que lendo a sua vida. A sua vida é um livro aberto, onde Deus se revela neste mundo de podridão. Você está inserido neste mundo de podridão, é para ser sal da terra e ser luz do mundo. É por isso que Deus te colocou lá. Não é para você tomar a forma e entrar no meio deles e fazer as mesmas coisas. Não, é para estar lá e mostrar: existe uma nova forma de viver. Eu tenho uma nova para você. Eu tenho o evangelho da graça. A minha vida é uma vida de comunhão com Deus. E eu estou aqui para te revelar o que é ser salvo em Cristo Jesus. É por isso que você está lá. É para mostrar que existe um caminho. Muita adesão e pouca conversão. Muito ajuntamento e pouco quebrantamento. Muito barulho e pouco choro pelo pecado. É aqueles cultaços. Não, cultaços não, é aqueles cultão. Termina o culto. O que pregou? Onde pregou? É que foi 3 horas de canto, né? Depois teve 5 minutos de palavra, aí a gente não. Quantas almas foram salvas? Não, isso não teve. Não teve. Apelo não, isso é coisa passada. Alguém foi batizado pelo Espírito Santo? O que é isso? Não, quando a gente ora, posição de mãos, lá, passou descendo do culto, lá, para falar em língua. Não. O que é isso? Isso é coisa passada. Fala de mim. Acho que estava aqui. Onde estava lá? No último congresso que teve da regional, eu já nem lembro que ele estava ali. Eu nem lembro. Aí eu estou lá, aí a líder da regional falou assim: o pastor vai orar para abrir o culto. Eu orei para abrir o culto. Sentei e fui na minha. Aí o Espírito Santo falou assim: ora para o batismo do Espírito Santo. Ok? Ora para batismo com o Espírito Santo. Aí eu e o Espírito Santo. Tinha uns 600 nomes na minha alma. Olha o Espírito Santo. Ora para batismo com o Espírito Santo. Aí eu falei assim: tá bom. Só que eu já orei. Se eu orei para começar, não vamos chamar de novo para orar. Se o senhor está nesse negócio mesmo, então eu vou ser chamado para encerrar o culto. Não tinha mais pastor. Aí, quando rolou o culto, tá, aquele negócio lá me removendo, meu Deus. Aí, a menina chegou e falou: pastor, você pelo o senhor ora para encerrar o culto? Eu falei assim: Deus, é o seguinte, eu não estou de brincadeira, mas eu vou falar com o pastor da igreja. Se o senhor tocou no coração dele para que isso aconteça, eu fui próprio Deus. Não, eu estava numa vergonha ali. Eu era batismo do Espírito Santo, não. O negócio que era passado. Aí, cheguei, dei o microfone, peguei o microfone e fui falar com a turma. Pastor, é para orar para o batismo do Espírito Santo? Ele olhou para mim, uma água caiu. Já entendi. Irmãos, vamos orar para o batismo do Espírito Santo. Então, quando ele fala, ele está falando. Então, o ajuntamento não é show. A gente tem que parar. Não, quem que vai pregar? Não interessa. Quem que vai cantar? Eu vou ser fulano de tal, vou cantar. Não, a glória de Deus está sobre ele, está sobre a igreja. A gente não é chamado para ter luzes piscando, fumaça saindo, a igreja preta. Não, a gente vai para prestar culto para Jesus. A gente quer ouvir a palavra de Deus. Se o irmão errar cantando o hino da harpa, amém, irmão. Mas é a palavra de Deus. Se ele acertar, amém. É a palavra de Deus.
que ele não pode errar é não falar a palavra de Deus. Mas se ele falar a palavra de Deus, tenha conhecimento ou não tenha conhecimento, é a palavra de Deus, ela vai surtir efeito, porque a palavra de Deus, ela nunca volta vazia, ela nunca sai sem ter um destino certo, ela nunca erra o alvo. A palavra de Deus é direcionada pelo Espírito Santo, é a palavra de Deus. Então não importa quem vai estar, não importa que você veio prestar culto àquele que é isso que importa. Então não é ajuntamento e show, a gente vai para o culto para prestar culto ao Senhor. Eu tenho a oportunidade de apresentar um culto para Ele, não é um show, não estou comprando ingresso, estou até vendendo agora, tem culto que vende ingresso, é complicado. Aí, crente sem sede de Deus, sem desejo de orar, sem desejo de Bíblia, sem desejo de culto, sem desejo de comunhão, não ora, nem se alegra em estar no culto. Isso é uma doença. Tem gente que está muito doente dentro da igreja. Quer ver? Vai lá para frente. Ama o mundo e as coisas que há no mundo. Amigos do mundo e as coisas que há no mundo, e se conformam com elas e para elas. Há pessoas que querem viver na igreja e no mundo ao mesmo tempo, servir a Deus e a si próprio. Seja feita a minha vontade e não a de você, a de Deus. Próximo. Aqueles que ainda têm apetite ou fome das iguarias do mundo, nunca experimentaram o verdadeiro sabor do pão dos céus. Ou você é de Deus e para Deus, ou é do mundo. Não há dois caminhos. Aí vem o texto bíblico, né? Acho que é ele. Vamos lá. João 6, 47 e 51. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. O alimento que a gente precisa correr atrás todo o tempo é o alimento bíblico. Próximo. Jesus respondeu, em verdade, Jesus respondeu, em verdade lhe digo que, se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Próximo. Carta à igreja de Laodiceia. Vamos lembrar, antes da gente ler o versículo, o texto, lembrar o que era Laodiceia. Laodiceia era uma igreja rica, ela tinha águas termais, igual as fontes que tem aí em Goiás, né? Água quente, água fria, relaxante. Ela tinha também uma indústria de colírio, então para tratar dos olhos. Era uma igreja riquíssima, né? Então ela não dependia de ninguém, ela era autossuficiente de Roma. Então ela tinha águas termais maravilhosas de cura, pessoas iam muito ali para serem curadas das dores, e ela tinha também os tratamentos de oculares. Eles tinham inventado um colírio que tratava os olhos, que tinha enfermidade nos olhos. Por isso ela era rica, ela tinha muito dinheiro, ela não precisava de ninguém. Tanto é que conta-se uma história que lá do Cefo houve um incêndio, e eles reconstruíram a cidade com o próprio dinheiro, não precisavam aumentar imposto, nada, eles tinham autossuficiência. Então, por serem autossuficientes, eles não dependiam e não precisavam de ninguém. E quando a pessoa é assim, ela começa também a achar que ela pode fazer tudo o que quer e não precisa de Deus. Aí Deus vem falar para os crentes de Laodiceia, Laodicenses, o seguinte: ao anjo da igreja que está em Laodiceia, Renato, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, eu estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Próximo. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada, mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes
branca para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. O autossuficiente estava pelado, louco, cego e nu diante de Deus. Mas diante da sociedade, estava bem vestido, cheio de grana, autossuficiente e autoconfiante. Oh, que maravilha! É um homem que eu quero bater do meu lado. O cara que levanta todo mundo para cima, autossuficiente, orgulhoso, cheio de likes, muitos seguidores no Facebook. Já está abrindo a segunda página do Facebook, já estourou de conteúdo que ele coloca lá, está todo mundo seguindo ele. Deus está dizendo: você é um miserável, é um pobre, é um cego, é um nu. Compra de mim colírio para que você enxerga. Não fica nesta vida de mundo, igreja, igreja e mundo, mundo, igreja. Toma uma atitude, fique só na igreja, ou vai direto para o inferno e fica só no mundo. Eu te aconselho: compra de mim roupa nova, compra de mim ouro refinado no fogo, compra de mim colírio e seja salvo em Cristo Jesus. Senão você vai para o inferno com teu orgulho, com teu dinheiro, com as tuas vestes, com a tua prepotência e arrogância. Você vai para o inferno, porque de você eu ennojo. É a única vez que você vê na Bíblia Deus falar de nojo, porque é o camaleão. É eu aqui, roupa de crente, falo como crente, ando como crente, é um crente, mas passa o rabo de saia, sobra um dinheirinho ali, negocia um orçamento, põe 10% para mim e deposita na minha conta. Não é nada. Se eu trabalho com isso, o Carlos também sabe o que é isso. Quando a gente fala, a gente está negociando orçamento, a gente fala, dá desconto na nota, o cara não acredita. A gente faz isso porque a gente é crente, não porque o patrão está vendo. Não é porque o dono do condomínio, o síndico está vendo. Ninguém está vendo. É eu e você e Deus. Dias atrás eu estava negociando um orçamento de 5 milhões. O cara colocou na mesa 10%. Eu falei: eu tenho dois problemas. Primeiro, eu sou cristão. Segundo, isso é imoral. O que é 500 mil? Sistema eletrônico velho, 5 milhões. Eu sou cristão. Outra vez estava na Coelho da Fonseca, fomos negociar com uma grande construtora, e o cara falou assim, um ente do Estado, falou assim: olha, a gente vai oferecer tanto para vocês assinarem o contrato. Aí eu falei assim, na época eu fiz a conta, estava eu e o superintendente da empresa, eu e ele saímos com 20 carros, cada um, a comissão era 20 carros, preço de 20 carros, carro mil, 20 para mim e 20 para ele. Nós descemos na Faria Lima, chamava o senhor Otaviano. Olhei para o senhor Otaviano, ele olhou para mim, e aí, Geraldo? Ele é italiano. Ele falou assim: eu não vou nessa. Ele falou: eu também não. Aí ele disse: eu primo pelo meu padre Cício. Eu falei: eu primo pela minha Bíblia. Mas ele era um católico, um italiano católico fervoroso. Ele disse: eu não vou entrar nessa. Eu falei: eu também não. O que a gente fala? A gente vai falar lá para o Paulo, que é o diretor da igreja, vamos falar para ele que esse negócio aí não está certo. Fazer coisa com o Estado, fazer negócio por fora. O cara teve a cara de pau de falar para a gente que daí ia dar nota da comissão que ia pagar para a gente, da comissão por fora. Então isso está no dia a dia. Está no dia a dia. Começou um evento lá na empresa, esse mesmo superintendente, que os altos negócios, tá, quase não vocês, não é mentira, os altos negócios nesse país são fechados em casas de prostituição. E ele chegou para mim e disse: você tem que estar com os negócios, você formata os negócios, mas na hora de fechar você não pode ir. Sabe o que eu vou fazer com você? Eu falei: não, senhor, eu vou vender você para uma outra empresa, porque aqui você não tem sucesso e não terá sucesso. Porque eu não ia de manhã quando eles alugavam o negócio, para fazer o negócio, participar do evento. Não ia. E aí o diretor começou a reclamar: pô, o Renato faz tudo, negocia, faz contrato, ele não vem. Por que ele não veio? Não adianta falar porque ele é crente. Ele me vendeu para outra empresa, foi lá, negociou o salário, eu não acreditei, eu achei que era baixo. Ele voltou a falar: aumentou o salário, agora você pode ir. Está aqui o aviso prévio, você está demitido. Começa na segunda-feira. Testemunho.
Então, a gente não está para se envolver. É o que ele está falando ali. Ó. Você tem que ter envolvimento, tem que pagar o preço. Ou eu entrava no meio da prostituição para fazer alguns negócios e sair bem na vida, estaria muito bem na vida. O PCC já quis me contratar. O PCC já me ofereceu salário de 15 mil reais por mês para atender. Já me ofereceu. O que eu disse para o líder? Tenho dois problemas. Primeiro, é o moral. Segundo, que eu sou pastor evangélico. Ele, opa, sou filho de ciclo de oração. Entendo o que você está falando. Eu falei, então, meu querido, obrigado. Não me leve a mal, mas por causa da minha Bíblia que você conhece, eu não posso entrar nesse meio. Obrigado. Então, você tem que pagar esse preço. Para falar, estou falando de mim e falando de outros. Mas tem muita gente boa no mercado que faz isso. Tanto é que, se você não prestou atenção, quando houve um envolvimento neste país contra a corrupção, Deus usou a igreja presbiteriana. Se você olhar os procuradores da Lava Jato, todos eram os pastores da igreja presbiteriana. Olha que fato interessante. Tudo está dando uma confusão. Mas que Deus se utilizou da igreja para trazer justiça nesse país e quebrar a corrupção que existia antigamente, Deus usou a igreja. Então vamos lá. Efésios 4,13. Até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo, o objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá, para lá, por todo vento de doutrina, e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. Paulo está dizendo, estude a Bíblia, gente. Vão para a escola dominical, vão para o culto de ensino, para que você não seja levado por todo vento de doutrina. 1 Coríntios 3, irmãos, não vos pude falar com pessoas espíritas. Paulo está escrevendo a igreja de Coríntios. A igreja de Coríntios foi a igreja que mais manifestou dons sobrenaturais. A igreja de Coríntios é a igreja que mais tinha línguas, profecias e curas. A igreja de Coríntios era uma assembleia de Deus no tutano. Mas olha o que tinha lá dentro. Irmãos, não vos pude falar com pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. 3,19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios nas próprias artimanhas dele. Próximo. 14,20. Irmãos, não sejais infantis em vossa maneira de pensar, porém, quanto ao mal, sede como as crianças, contudo, adultos quanto ao entendimento. 2 Coríntios 4,2. Pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Olha lá. Vida secreta. Vida secreta. Se alguém souber da vida secreta, é vergonha. Mas o cara dentro da igreja. Não estou falando daqui, estou falando da igreja de Corinto. Os corintianos. Tem algum corintiano aqui? Não, os corintianos de lá. Tinha vida secreta. Tinha vida secreta. Né? Tinha procedimentos que, se a gente ficasse. Aquele irmão faz isso? Não acredito. Está lá. Pelo contrário, rejeitamos o procedimento secreto e vergonhoso, não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus, mas por meio do claro ensino bíblico da verdade, recomendando-nos a consciência de todas as pessoas perante a Deus. Próximo. 2 Coríntios 11:3. Entretanto, receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Efésios 6:11. Revestidos de toda a armadura de Deus, para que poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui Paulo está orientando, tome cuidado com isso aqui. Mente, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você lê, cuidado com o que você assiste. Ah, mas é só uma novela, cuidado. É só uma musiquinha da Ivete Sangalo, cuidado. É só uma biritinha, cuidado. É só uma cervejinha, cuidado.
Cuidado. Cuidado. Cuidado, está lá. Eva enganou porque seduziu. Vai seduzir, o diabo não vai chegar. Tchau! Não, ele vai chegar devagarzinho. Vem devagarzinho. É uma olhadinha ali. É uma mini saiazinha aqui. É uma cervejinha ali. É uns traguinhos aqui. É uma amizadezinha aqui. É uma mão ali, uma aqui. É quando você vê, filho. Vá. Ele não pode ser de rápido e sem fome. Não, ele vem. O diabo sabe como trabalhar. Só que Deus é maior. O diabo não sabe seu ponto fraco. Isso chama-se tentação. Ele vai tentar descobrir. Ele descobre, o Espírito Santo vem e trabalha, e você tem a armadura de Deus para ter resistência, capacidade de resistência. Mas ele vai continuar tentando. Ele vai continuar colocando prato na sua vista. Se você não tem comunhão com Deus, você não tem resistência. O que a Bíblia, a oração, o jejum vai te dar é capacidade de resistência. Ninguém é grande, ninguém é poderoso. Olha para Davi, o rei, na ociosidade, olhou para uma mulher, acabou, deu uma desgraça na vida dele. Uma ociosidade. Todo mundo na guerra, ele na varanda olhando do céu, viu uma mulher tomando banho, te chama. Uma mulher tomando banho, cara. Eu vou. Poxa. Bonitona, oxe, foi na história. Quem não iria? Cuidado. Nessa noite. Loirando os olhos verdes, nessa noite. Cuidado. Né? Cuidado. Próximo. Está acabando a doutrina, tá bom. O que o Evangelho é ao final de contas, na semana que vem. O que nós vimos aqui é o que o Evangelho não é. O que o Evangelho é, nós vamos ver na semana que vem. Bem, próxima semana, espero todos vocês leiam o livro de Romanos. Amém, irmãos? Graças a Deus. Nós vamos cantar o hino 370. Vamos encerrar o culto. Vamos tirar a oferta para a obra do Senhor. Nós estamos numa semana, a partir de domingo, né, a partir de sexta, né? Nós temos a abertura da nossa convenção. No domingo tem a escala aí dos irmãos que vamos trabalhar lá no braço. Eu vou chegar. Senhora? Não tem culto sexta-feira. Onde a senhora Solange? Não tem culto sexta-feira, porque tem abertura lá na convenção. No sábado, no sábado eu estou indo para a Limeira, que é um casamento do sobrinho, mas tem convenção o dia todo. No domingo eu estou a partir das 6 horas da madrugada lá no Lais. Vamos chegar lá que vai trabalhar o dia todo. Mas eu acredito que domingo à noite eu estou aqui, em nome de Jesus. Estaremos aqui para cultuar o Senhor. Segunda-feira também estaremos lá no Brás, que é o feriado, né? E o encerramento provavelmente serão as consagrações, né? Onde vocês já passaram no Belém. O bispo é assim. O bispo é assim. Infelizmente, não vou dizer infelizmente, né? Não é infelizmente, é o jeito dele. É o jeito dele. Então, nós damos graças a Deus pela vida dele, mas ninguém é perfeito. E essas coisas acontecem, a gente vai entender isso só no céu e na eternidade. Bem, nós vamos cantar mesmo mais grato a ti. Logo após, o pastor está nos visitando e vai fazer a oração para o encerramento. Senhora? Porque domingo de manhã eu, pai, Valdias e Rogério, né? Eu, pai, Valdias e o Rogério, né? Quem? O Heitor também. Mas tem que falar para a irmã Ana, né? Não, vai, não quer. Coisa para a crente. Não, filho, fica lá. Menina. Cara crachá, você não sabe. O ano passado. O cabeleireiro da Keila veio me enfrentar. Eu falei, cadê o crachá? Não, velho, aqui não entra. Não, era mentiroso. Aí eu falei, aqui não entra. Não, velho, não vai entrar, é a ordem deles. Não entra. Aí apareceu o Chico Gosto também, deixei entrar. Aqui não é, eu falei para dar, aqui só entra quem manda. Quem manda aqui sou eu. Aí aparece o pastor do canto, aparece o semideus, aparece Jesus Júnior,
Aparece tudo. Não, eu sou não sei quem. Aparece crachá falso. E tudo. É pau, filho. Não, o almoço é por conta de Deus. A passagem é por conta de Deus. E o descanso também é por conta de Deus. Leve meia candle, que eu levo a minha, coloco meia candle. Porque você vai ficar o dia inteiro no pé.